Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos o Brasil Império na TV. Informação do passado para você aprender. O período que vai do final do século XVIII até o início do século XIX tem um grande significado para a história do Ocidente. Naquela época, as monarquias, que pareciam eternas, começaram a desmoronar. Nascia o mundo contemporâneo. A Europa ingressa no século XIX com uma nova forma de pensar e num clima de guerra. Napoleão Bonaparte, imperador da França, desafiava o poder dos reis absolutistas. Em 1806, já era senhor da Europa Ocidental. Mas e em Portugal? Como está a situação aí, Joaquim Vaz? Muito difícil. A França ameaça invadir o país se o príncipe Dom João não declarar guerra à Inglaterra. No entanto, há muito tempo que Portugal depende economicamente dos ingleses. Creio que não há outra saída, senhores. Ou a coroa portuguesa sucumbe diante do exército francês, ou retira-se provisoriamente para o Brasil. Mas Dom João precisa da garantia de proteção da esquadra inglesa durante toda a viagem. Of course. E em troca vamos tirar muitas vantagens, é claro. Emanuel, os franceses estão chegando! Podes vir, Napoleão! Podes vir que eu estou pronto para o combate! Deixa-te de tolices, miúdo! Por enquanto, o combate é para ver quem consegue embarcar para o Brasil. Dizem que tem mais de 10.000 pessoas no porto em busca de um lugar nos navios. Pai, e o que vai ser de nós sem o príncipe? Serviçais, como sempre fomos, ó. Coloca este baú no navio e volta para pegar o restante das coisas. Sim, senhor. Depois do embarque tumultuado, a esquadra partiu do porto de Lisboa sob o olhar perplexo da multidão que se sentia indefesa e abandonada. Em março de 1808, as embarcações portuguesas entram na Baía de Guanabara. O desembarque da corte é um dos maiores acontecimentos da história do Rio de Janeiro. A população, em peso, compareceu ao porto para ver de perto o primeiro monarca a pisar nas terras do novo continente. Que horror! Antes Luanda, Moçambique ou Timor, a esta pedentina que é o Rio de Janeiro. Calma, mulher. Aos poucos vou realizar melhoramentos aqui. Logo esta cidade será digna da realeza. Meu Deus! Quem é aquele homem tão feio com aquela mulher horrorosa? Não digas isto do nosso príncipe. Aquele é o príncipe? É sim. E aquela é Dona Carlota Joaquina, a esposa do príncipe. E você conhece a família real? Eu sou português e faço parte da... Quer dizer, fazia parte da comitiva. Eu estava no porto com meu pai, embarcando os baús do nosso patrão, e adormeci no navio. Quando acordei, estava sozinho em alto mar, sem meu pai, sem meu amo, que não conseguiu embarcar. Pobre papai, deve ter ficado desesperado. Olha, se você quiser, pode ficar na minha casa por uns dias, até resolver o que fazer. O meu nome é Severino. Obrigado, amigo. O meu é Manuel. Você mora longe daqui? Moro lá no Saco do Alferes, perto do mercado de escravos.
Vamos, que é uma boa caminhada. O que significam essas letras? O povo diz que é prédio roubado. Na verdade, PR quer dizer príncipe regente. E por que estas casas estão marcadas? Porque foram requisitadas para alojar membros da corte. Mais de 2.000 que vão ser desocupadas e seus proprietários mandados para a rua. E a sua casa também foi requisitada? Ah, nem o nobre ia querer morar na minha casa. Entra! Benção, pai. Deus te abençoe, filho. Este aqui é o Emanuel. Como vai, Emanuel? Pai, ele veio de Portugal por acaso e não tem onde morar. Às vezes o acaso pode trazer grandes oportunidades, Emanuel. Se você tiver jeito e quiser ser meu aprendiz, em pouco tempo consegue o dinheiro para voltar a Portugal. É. Essa cidade agora vai começar a crescer. O Alvará de 1º de abril é uma lei que permite o desenvolvimento de qualquer atividade industrial no Brasil. Outra boa notícia é que o príncipe já deu o aval para a criação do Banco do Brasil, o que será para nós ótimo. O problema é que com a abertura dos portos fica difícil concorrer com os produtos ingleses que são mais baratos e melhor qualidade. Não se enganem, meus senhores. O interesse dos ingleses é manter uma posição cada vez mais privilegiada no Brasil. A Inglaterra foi a maior beneficiária da abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Até mesmo porque, naquele momento, era o único país europeu em condições de enviar embarcações ao Brasil. Outras medidas adotadas por Dom João vieram beneficiar ainda mais a posição econômica dos ingleses. E por estarem justos e acordados, as coroas de Portugal e Inglaterra assinam os tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação, através dos quais reafirmam os laços de cooperação e fraternidade que sempre existiram entre as duas nações. Fraternidade? Eles querem mesmo tomar conta de vez do comércio no Brasil. Como se não bastasse a quebra do nosso monopólio no comércio com o Brasil, Dom João nos impõe mais um duro golpe. É um absurdo! Os portugueses pagando mais caro que os ingleses para comercializar com sua própria colônia. Essas novas taxas do Tratado de Comércio e da Navegação praticamente acabam com a nossa margem de lucro. Portugal fica cada vez mais em situação inferior. Se Portugal sofre um crescente abatimento econômico e moral, no Brasil acontece exatamente o contrário. Além do crescimento do comércio, a presença da corte alterou o estilo Quando teremos mais espetáculos como esse? Nesta cidade não tem nada para se fazer. Calma, mulher. Amanhã mesmo vamos à recepção oferecida pelo Visconde de Vila Nova à princesa Carlota Joaquina e suas filhas. Maravilhoso! Adoro festas, sarau de espetáculos. Já sei. Mais dinheiro para modistas e cabeleireiros franceses. Você não vai querer que eu apareça na corte feito uma mendiga? Vai! Rio de Janeiro, março de 1814. Senhor meu pai, vossa bênção. Por aqui as coisas vão muito bem. Continuo trabalhando com o Sr. Januário e os negócios caminham bem. Após 7 anos da minha chegada, fico abismado com as mudanças ocorridas na cidade. As ruas foram ampliadas e calçadas e o comércio está repleto de lojas. Mas os velhos costumes permanecem. Os festejos de rua ainda são o maior divertimento popular. Emanuel,
Emanuel, hora de fechar a loja. Hoje tem espetáculo no Teatro do Largo do Rosário. Então, princesa, estás gostando do baile? Não podem esses mosquitos horríveis! O que tens aí, negra? Bolinho de mandioca com frutas. Eu nunca vou me acostumar com o cardápio pobre deste povo. O que foi, princesa? Engoli o mosquito tropical. Acho que vou Falar da princesa em praça pública! Isso da cadeia! Se os homens da intendência aparecerem aqui... Que estás a levar? Livros que comprei no porto. Deixe-me ver. Nessa corte não se pode divulgar ideias contrárias à religião, à moral e aos bons costumes. Mas são livros de Rousseau, Voltaire. Pior ainda, essas ideias francesas de liberdade confundem o povo e perturbam a paz. Estás preso! Eu? E tens de pagar pena de 200.000 réis. Mas eu não fiz nada. Sai! Já vem os novidades! Do Rio saem muitas novidades para as demais províncias. A presença estrangeira dá o clima cosmopolita à cidade, que mesmo assim conserva marcas profundas dos tempos da colônia. 100.000 réis. Quem dá mais é vendido para o senhor. A Baía de Guanabara é o maior terminal negreiro da América e os escravos representam mais de 35% da população do Rio. Ao contrário do que já ocorre em outros países, a corte portuguesa teima em considerar a escravidão como indispensável à prosperidade de suas colônias. Com a saída das tropas de Napoleão, a situação do Império era bem diversa nos dois lados do Atlântico. De um lado, Portugal, enfraquecido, sem rei, sem sua antiga posição. Do outro, o Brasil, sede da corte e com um vigoroso movimento de comércio. Conservar a unidade do Império nessa condição era uma tarefa bem mais difícil do que imaginava a elite brasileira. Nós, ingleses, preferimos que Vossa Alteza volte para a Europa. Majestade, é preferível ter um grande poder na América do que sujeitar-se totalmente à Inglaterra lá na Europa. Eu detesto tomar decisões importantes, mas está decretada a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Severino, ouça essa notícia. Estourou uma revolta em Pernambuco e o governador da província fugiu para o Rio. E o que pretendem os revoltosos? Criar uma república junto com as outras províncias que aderiram ao movimento. A revolta de Pernambuco no Brasil e uma conspiração liberal sufocada em Lisboa deram início a uma série de acontecimentos que iriam aumentar as tensões no Império Português. A aclamação de Dom João VI como monarca do Reino Unido reforçou o peso político do Brasil no Império Português, o que irritou ainda mais os súditos na Europa. Lisbonenses! Não temais as iras deste papão, pois não passa de um burro com pele de leão! Viva a Constituição! Viva! Viva a religião! Viva! Viva o rei! Viva! Viva! A Revolução Constitucionalista da cidade do Porto logo se espalhou por todo o país. O movimento propõe o fim do antigo regime e a elaboração de uma Constituição. Esse acontecimento teve grande repercussão no Brasil, de onde fala Tainá Funiô. No Pará e na Bahia já surgiram as primeiras manifestações de apoio ao movimento do Porto. Com o juramento do clero e das autoridades, a Constituição estabelecida pelas Cortes de Lisboa. Vamos ver a situação no Rio de Janeiro.
As tropas portuguesas da divisão auxiliadora exigem do soberano o juramento imediato das bases da futura Constituição portuguesa e a demissão de alguns membros do governo. Ao contrário do que imaginavam os brasileiros, o movimento do Porto não era tão liberal quanto parecia. Aceitava algumas mudanças, desde que se preservasse a monarquia, a religião católica e principalmente que se restabelecessem os antigos papéis. Portugal retomar seu poder de metrópole e o Brasil voltar à condição de colônia. Emanuel, Dom João anunciou sua partida para Portugal. Vai deixar seu filho Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. E por que você não se candidata a deputado para representar o Brasil nas Cortes de Lisboa? Caros eleitores, votem em mim! Vou defender uma Constituição que garante os direitos e liberdades individuais, que limite os poderes do soberano e que dê voz à sociedade. Muito bem, senhor deputado. Agora vamos nos juntar ao povo que prepara uma despedida especial para a corte no sábado de Aleluia. A simulação do enforcamento de alguns membros do governo, como o intendente da polícia e o comandante das forças militares, às vésperas do embarque da corte para Portugal, representava, simbolicamente, o espírito dos brasileiros com relação à autoridade portuguesa. Veja no próximo episódio como a partida de Dom João VI criou condições para o confronto entre forças tradicionais e renovadoras que iriam marcar as primeiras décadas do século XIX no Brasil.